Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, vocês viram o tema da live de hoje? Quando que é hora de procurar ajuda? Ellen, como assim? O que é procurar ajuda, gente? Se você tá aqui, provavelmente se interessa pelo tema, né? Ou é uma pessoa neurodivergente, ou tem um diagnóstico de TDAH, tem um diagnóstico de autismo, ou simplesmente está se identificando com os sintomas e não sabe bem o que fazer daqui em diante. E não é segredo que eu falo sobre organização aqui, sobre planejamento, obviamente, mas além dessa questão da rotina da organização, eu sempre bato muito na tecla que é o autoconhecimento, né? Então, muito legal vocês se identificarem com os sintomas, assistirem vídeos, estudar sobre o assunto, porém o autodiagnóstico ainda é limitado para buscar tratamento, para procurar ajuda, para procurar uma psicoterapia mais especializada. Então, nesse momento da nossa conversa, para quem não tem o diagnóstico, tem as suspeitas e muitas vezes falta coragem de ir atrás, essa live vai solucionar algumas dessas dúvidas aí, algumas dessas inseguranças. Gente, qual que é a diferença de você ter um dia ruim, né? Aconteceu várias coisas que você acabou não dando conta, aconteceu fatos mesmo que tiraram você daquele estado de bom humor e de felicidade para uma depressão, para uma ansiedade, para dias ruins, né? Eu, há muitos anos atrás, eu não sabia essa diferença e no meu caso, eu demorei muito para procurar ajuda. Já contei aqui para você em algum momento de forma pontual que o meu diagnóstico de TDAH veio por conta da depressão, né? Então, eu tinha lá por volta dos 16 para os 17 anos, né? Quando eu fui procurar ajuda, porque a depressão começou um pouco antes, e eu realmente fui procurar ajuda quando estava num estado alarmante, quando eu já tinha tido inúmeras crises, que na época eu não sabia que eram relacionadas ao autismo, quando eu cheguei numa estafa mental e física muito grande por conta da fase que eu estava vivendo. Então, qual que é o problema de você procurar ajuda especializada somente nesses momentos? Que você começa a procurar ajuda sem critério. Então, qualquer profissional que te oferece alguma esperança no fim do túnel serve. E nem sempre aquele profissional é adequado para o teu caso, para o teu bolso e para o teu estilo de vida, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, você toma medidas desesperadas, né? Então, na época, todos os remédios que me ofereceram e que me prometiam minimizar aqueles sintomas, né, e aqueles sentimentos que eu tinha, eu aceitei tomar, né? Então, eu não consegui ter um senso crítico apurado para analisar se para mim naquele momento a medicação fazia sentido ou não. Se eu era capaz de tomar a medicação certinho todos os dias, né? Como uma boa TDAH, eu era muito inconstante. Então, tinha dias que eu tomava medicação, tinha dias que eu não tomava, e eu cobrava dela um milagre, a cura, principalmente em relação à depressão. Quando que você deve procurar ajuda em relação a um diagnóstico específico, como é TDAH e autismo? Quando você sente que as suas diferenças, que as suas dificuldades interferem no dia a dia, te impedem de fazer coisas, te impedem de falar com pessoas, te impedem de ir nos locais, te impedem de ter uma rotina tranquila, de não se sentir incomodado todos os dias, né? De não sentir essas dores que é muito comum dentro das crises do autismo. Então, tem um universo aí de queixas muito grande que podem te levar a procurar uma ajuda especializada. Entenda, gente, aqui eu não condeno o autodiagnóstico. Inclusive, em toda minha jornada aí, o que me despertou a procurar uma ajuda especializada, a ir no psiquiatra e falar: oi, doutor, tudo bem? Então, eu acho que eu sou uma pessoa autista. Foi realmente um conteúdo de internet, né? Eu falei que lá na plataforma vizinha, eu vi um vídeo de uma menina falando que ela tinha sido diagnosticada aos 38 anos com autismo, né? Que ela nunca tinha suspeitado e de repente, com toda essa investigação, ela cogitou ser uma pessoa autista. Então, sim, gente, tudo que a gente produz aqui na internet é a fim de abrir os olhos de vocês. Porque além do manual
tradicional, né, assim, oficial de diagnóstico, com os critérios lá certinhos, existe um outro universo de sintomas que geralmente nós, pessoas autistas, nós, TDAHs adultos, não sabemos, né? Então, tenho certeza que quando vocês começaram a pesquisar sobre TDAH, muito que vocês leram era sobre desatenção, sobre hiperatividade, muito TDAH relacionado à fase escolar. Então, eu tenho certeza que bateu aquela insegurança, falando, será que eu posso ser isso? Mas eu não sou tão imperativo hoje em dia, eu não consigo ter o crivo que eu sou tão desatento assim. Então, a gente acaba se baseando nos critérios únicos, sem olhar o todo, né? E é por isso que a gente cria conteúdo aqui. A gente cria conteúdo para que vocês percebam esses mínimos detalhes, esses sintomas, né? Essas características do dia a dia, para que vocês se identifiquem e possam levantar hipóteses. Olha, ela falou isso e realmente eu faço isso no meu dia a dia. Será que não seria bacana trazer esse assunto na minha terapia? Será que não seria bacana eu me preparar financeiramente e mentalmente para procurar um especialista? Por que eu trouxe, né, gente, esse diagnóstico? Porque quando eu abro caixinha de perguntas, 90% das perguntas são assim: eu acho que eu tenho tal coisa, como falar com o médico? Eu acho que eu sou TDAH, mas eu tenho vergonha de ter o diagnóstico. Eu acho que eu sou autista, mas eu imagino que seja coisa da minha cabeça e eu não tenho como procurar um profissional. Então, é o que eu falo, gente, quando eu fui procurar sobre o diagnóstico TDAH, eu esbarrei nele, né? Eu não tinha consciência do que era o TDAH. Nunca tinha ouvido na minha vida a frase, a sigla, nunca. Então, foi um processo de aceitação meio que a trancos e barrancos. Eu fui sentindo a necessidade, eu fui dando as minhas cabeçadas no início da vida adulta, e aí eu falei, bom, eu acho que tem a ver com o TDAH, né? Aquele negócio lá que eu fui diagnosticada, eu acho que tem mais sobre isso. E aí, beleza. Mas sobre o autismo, não. Eu já estava entrando em um processo de autoconhecimento bem legal, bem intenso, mas bem legal. Claro que a pandemia deu uma acelerada. Talvez se não tivesse acontecido a pandemia, eu teria o meu diagnóstico de autismo 2, 3 anos para frente, né? Então ela acelerou, me colocou à prova em muitas coisas e chegou um ponto que eu comecei a analisar muito a rotina e a vida de outras pessoas. Lembre-se, não estava tentando replicar, tá? Tava só vendo mesmo. E eu falei, bom, eu não consigo fazer o que essa pessoa faz. Eu não consigo lidar com o dia como ela lida. Eu não me sinto igual a outra pessoa quando a gente fala de isolamento, né? Então, na pandemia, todo mundo isolado, desesperado por estar isolado e não por ter uma doença assolando o mundo, eu estava muito bem. Aliás, me perdoem o que eu vou falar, mas eu senti um alívio muito grande durante o isolamento da pandemia. Porque aí eu não teria que cumprimentar de perto, eu não teria que ter contato físico com pessoas que eu não tenho intimidade, eu não teria que ir em festas, casamentos, aniversários, essas festas mais, né, convencionais, eu não teria que entrar em contato com isso, né? Eu não teria que fazer aquela parte social que pra mim era muito difícil, né, dependendo da situação, todos os dias. Poxa, isso foi uma diferença pra mim. Todo mundo gosta de sair, todo mundo gosta de interagir, eu não gosto. Me acendeu o alerta. Por que os meus amigos conseguem trabalhar a semana inteira no plantão e ainda sair pra balada? E serem pessoas ativas socialmente, e eu não consigo? Por que eu me sinto tão mal? Se eu já fiz uma bateria de exames e tá tudo bem. Da onde vem essas dores que eu sinto, né? Então, muitos pontos aí nos últimos anos foram me colocando à prova e me trazendo uma resposta do tipo, Ellen, você precisa procurar por ajuda. Gente, quando eu falo ajuda aqui, pode ser psiquiatra, pode ser um terapeuta, pode ser um psicoterapeuta, pode ser um neurologista, pode ser, enfim, você fazer um curso para melhorar a sua organização, você entrar na academia,
você contratar um personal trainer, você mudar, cuidar de você. Qual é a parte que tá te incomodando mais? E aqui eu nem tô falando da física, tá, gente? Não tô falando de estética, porque isso aí cada um sabe o limiar que incomoda. Mas pesar realmente os pontos que estão te incomodando e que outras pessoas podem te ajudar, profissionais podem te ajudar. Porque eu sei que às vezes é difícil da gente assumir que a gente precisa, né? Eu demorei cair a ficha que eu poderia procurar uma ajuda médica, né? Então, eu conto aqui que foi muito bonito, que eu vi o vídeo e que eu me identifiquei, que eu chorei. Gente, é tudo verdade, tá? Tudo que eu trago pra vocês aqui é 100% de mim. A minha vida é quase um livro aberto pra vocês aqui quando a gente tá conversando. Só que tem um tempo aí entre os fatos. Eu vi o vídeo, me identifiquei, chorei, hiperfoquei em autismo, comecei a fazer as minhas pesquisas, fiz tudo o que eu podia de pesquisas individuais antes de chegar no profissional e levantar essa hipótese junto com o profissional, né? Na época, eu não fazia acompanhamento com nenhum psiquiatra fixo, fazia só com alguns psiquiatras do convênio, e as primeiras vezes que eu levei essa hipótese que eu poderia ser autista, nossa, a invalidação veio assim igual um tapa na cara. E não foi por isso que eu desisti. Na minha cabeça eu tava certa que eu precisava de ajuda. Se fosse autismo, se fosse bipolaridade, se fosse borderline, se fosse outro tipo de TDAH, não importava. Eu queria ter respostas. Já comentei isso com você aqui. Não fique sem a ideia de ir atrás de transtornos por rótulos. Vocês têm que ir atrás de ajuda por conta dos sintomas, das características e de soluções reais para vocês. Certo? A gente tá combinado nesse ponto? Então, gente, a ajuda ela pode vir de vários locais. Depende das dificuldades que vocês estão apresentando. Obviamente, tem coisas que são muito mais pesadas no autismo. E as minhas crises eram constantes. Principalmente crise de shutdown, né? Que é aquela crise de encarceramento que a gente fala. E até então eu não sabia que era crise. Então, todas as vezes que eu chegava do trabalho, quase todas as vezes, ou que eu chegava, por exemplo, de um almoço em família, eu ia para os meus pais ou para os pais do Gabriel e a gente passava o dia inteiro com família. Gente, entenda, eu amo as minhas famílias, não é isso. Mas falar o dia inteiro, conversar o dia inteiro, interagir o dia inteiro, pra mim era a gota d'água. E aí eu chegava em casa com dor no corpo, nauseada, com dor de cabeça, sem vontade de falar. O meu rosto mudava, meu olho inchava, ficava um mais alto que o outro assim, ó. Eu ficava destruída, parecia aquela cena de filme que a pessoa não dorme há dias. Era exatamente eu. Então, não era comum. Se Gabriel tá bem, a gente passou pelas mesmas experiências durante o dia, por que eu tô assim? Né? Um dos pontos que me fizeram procurar essa ajuda que eu tô falando pra vocês era assumir que isso não era normal, né? Um outro senso que eu tinha é que eu nunca tava bem. As pessoas ao meu redor, principalmente família, sempre falavam, mas você sempre tá sentindo alguma coisa? Pois é. E eu não entendia por quê. Sempre tava doendo alguma coisa. Inclusive, nesses anos eu até cogitei ter fibromialgia, né? Pra quem não conhece, procure o termo aí. É uma doença muito negligenciada ainda pelos médicos. Falei, posso ter fibromialgia, porque não é possível, tô sempre com dor em algum lugar. Não era aquela dor absurda, mas era um incômodo, né? Eu chamo de dor, mas nem sei se é bem dor. Eu tô sempre incomodada, eu tô sempre com sono, cansada. Não é todos os lugares que eu me sinto bem. Vai fazendo as contas aí do que eu tô falando, né? Todos os sintomas de sobrecarga em uma pessoa autista. Claro que, gente, o diagnóstico não curou, né? Então eu não fui no médico e beleza, agora eu sei que eu sou autista, nunca mais senti nada. Não, mas ele me trouxe qualidade de vida. Como assim? Então, sei melhor os meus limites, eu sei os locais que eu posso ir e não me sentir tão mal, né? Eu sei o quanto é que eu tenho que dormir, eu sei quais estímulos são mais prejudiciais para mim no dia a dia. Algumas pequenas adaptações que eu fiz, né? Então,
os fones, né, e os abafadores viraram meus companheiros inseparáveis. Eu não consigo sair de casa se eu não levar hoje em dia, né? Não que eu não consiga estar sem fone, mas eu sempre tenho isso daqui como uma espécie de conforto, principalmente quando eu uso transporte público, para mim é indispensável, né? Então, a ajuda sempre é bem-vinda, mas às vezes a gente não tá disposto a aplicar as coisas, né? Então tem tudo isso. Ó, vocês estão ouvindo? É a hora da produção me trazer café. Obrigada. Vamos ler comentário, gente? Senão eu falo muito. Vocês querem? Tomaram café já? Aqui é de lei. Aliás, uma das melhores coisas da vida é cheiro de café. Vamos ver os comentários. Ah, gente, pra quem me receitou as coisas lá pro olho na última live, muito obrigada, viu? Não sei se melhorou pelas receitas, mas melhorou. Estamos aqui, ó, firme e forte. Marli perguntou assim: você tem dificuldade em abraçar, beijar e receber cafuné de pessoas que não são próximas? Tenho, e eu acho super esquisito. Inclusive, os meus pais brigavam muito comigo quando eu era mais novinha, assim, quando eu era mais criança, que eu fazia uma cara de nojo. Ai, gente, mas não era nojo da pessoa, era incômodo, eu achava esquisito. Então alguém iria me abraçar e eu não tinha intimidade com aquela pessoa, eu ficava assim, ó. Tipo assim, o que essa pessoa tá fazendo? Sabe, eu ficava meio fora de contexto. Eu não tenho tanta sensibilidade ao toque, que eu quero dizer. Se alguém encontrar comigo na rua, do trabalho, alguém me cumprimentar, abraçar, ok. Aquilo pra mim não vai ser a gota d'água. Mas, dependendo do tipo de interação, eu me sinto muito desconfortável e eu faço só porque é socialmente aceito. Porque se eu tivesse que fazer, como eu falei na pandemia, eu não senti falta nenhuma. E eu adorei que, eu sempre trabalhei na área da saúde, né? Que o pessoal adotou o high five lá e já era. Então, pra mim foi ótimo esse ponto. Agora, em relação a toque, a sensibilidade, como eu sou mais sensível, então eu gosto de cafuné, eu gosto de beijo, obviamente, né? Família, marido, amigos, eu sou muito carinhosa, muito afetiva. Então, até um estigma, né, que quando eu fui diagnosticada, uma das frases que mais me invalidavam era assim: nossa, mas autista não gosta de toque e você é super carinhosa. Com as pessoas que eu tenho algum tipo de relação, seja amizade, seja amorosa, familiar, eu sou um ursinho. Eu gosto de abraçar, eu gosto de apertar, eu gosto de cafuné, eu gosto de carinho. Só que com as outras pessoas, não. Sabe aquele... Eu tenho até amigas que são assim, tá? Me perdoem se elas estiverem vendo essa live. Mas aquelas pessoas que acabaram de conhecer e já vão abraçando, e é amigão, e é isso e aquilo, fala te amo logo de cara. Eu não consigo, gente. Eu preciso de um tempo pra marinar os meus sentimentos e quando eu falar, realmente vai ser verdadeiro. Então, é meio assim. Lembrando, gente, que isso é muito individual, tá? E não quer dizer que você seja assim, quer dizer que você seja autista. Não, tá? Mas é uma característica comum entre a comunidade. Deixa eu ver aqui. Infelizmente, os nossos limites incluem cortar algumas relações com certas pessoas. Pois é, e eu cortei, e tá tudo bem. Aliás, eu vou ser muito sincera pra vocês, eu não deveria ter esperado chegar no meu auge, tanto no diagnóstico lá da depressão e do TDAH 10 anos atrás, e agora, pra cortar relações com algumas pessoas. Sabe por quê? Se você cortou ou precisou cortar, é porque aquela pessoa te levava a limites. Aquela pessoa, supondo, tá? Me irritava tanto ou me magoava tanto, me deixava tão triste, tão abalada emocionalmente que, pá, eu entrava numa crise de sobrecarga. Como se ligasse uma chavinha em mim. Se eu não fosse autista, talvez eu não entraria em crise, mas aquilo iria minando a minha autoestima, a minha forma de lidar com as coisas, a minha ansiedade.
Então, não esperem chegar no limite para cortar relações. Mesmo que as pessoas sejam família, tá? Não tô falando para vocês chutarem um balde sem pensar, mas se afastar um pouco mais, principalmente emocionalmente, tirar essa dependência emocional. Ai, minha mãe, ai, meu namorado, ai, é minha tia do coração, é o sangue. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês não soubessem que eles são seus pais, seus tios, enfim, familiares sanguíneos, você não teria nenhuma ligação emocional. Então, família é quem tá perto, é quem te acolhe, é quem tá com você em qualquer momento e que te entende, tá? Na maioria das vezes, a família de sangue é essa pessoa que te acolhe, né? Que te ama, que tem uma troca incondicional. Mas, na maioria das vezes, não, também. Tá? Então, não espere chegar no limite. Eu tive relativamente sorte com família. Eles sempre me apoiaram, tudo, não posso reclamar de forma alguma, do jeito deles, obviamente, né? E eu tirei muitas culpas ao longo da vida, porque eu também era um pouco mais fria em relação a essas convivências. Mas em relação a amigos, nossa, eu tinha relações que eu sustentava porque era cômodo para outra pessoa e para mim eu só dava e não recebia nada, né? Então, claro que não é de uma hora para outra, porque o baque é muito grande, mas é completamente possível de você ir se afastando. E, meninas, mulheres, homens que estão aqui na live, cuidado com relacionamentos abusivos, tá? Porque a gente tem sim um índice muito maior de ser vítima desse tipo de relacionamento e eu me incluo nessa estatística aí, né? A gente não percebe, muitas vezes. Ou a coisa é tão gradual que quando você vê, você já tá aceitando absurdos da outra pessoa e ninguém tá ali por você pra tentar te salvar do relacionamento, né? Hoje em dia, inclusive até uma curiosidade, Chuchu, se você estiver me vendo na live, não veja essa parte que eu tenho vergonha. Meu marido. Antes do meu marido, eu prometi pra mim mesma que eu não ia casar. Nunca na minha vida. Que casar, ficar presa a uma pessoa, nunca mais. Por conta das experiências que eu tive antes do Gabriel. Né? Claro que eu saí muito, né? Eu me diverti muito com os meus amigos, mas em relação a relacionamento, nunca foi muito legal. Então, antes dele, eu falava que eu não ia casar. Nunca mais. Para não correr o risco de me sentir presa, de me sentir insuficiente de novo. Colocaram aqui, né? Eu sou incapaz de usar transporte público. Muito estímulo. Pois é. Eu nem sabia que eu sofria tanto com barulhos, com texturas. Eu sabia que eu tinha uma sensibilidade, mas que não era tão forte, que era isso que me causava as crises quando eu chegava em casa. E aí, uma curiosidade que eu sempre falo aqui, né? Que pra mim o terror é a porta do ônibus. Eu não suporto aquele amortecedor da porta do ônibus. E eu não sabia. Então, eu tava lá fechada, né? Dentro da lotação. E aí eu tava sentadinha, e aí a cada ponto aquela porta abria. E aí tem um barulho que faz que é tipo, sabe? E algumas são muito altas. E toda vez que fazia aquele barulho eu fazia assim. E aí eu olhava em volta, todo mundo tava vivendo as suas vidas, mexendo no celular normal. E eu falava, cara, não é possível. Um barulho desse e ninguém prestou atenção. Foi a minha vida inteira assim. Claro que tem outras coisas, né? Mas eu não morro de amores por transporte público, mas aqui em São Paulo, às vezes é a saída, porque além de ter muito trânsito, e eu preciso me deslocar, né, de um hospital para o outro, o metrô e o ônibus é muito mais prático que carro. Então acaba que eu uso bastante, mas eu vou munida, ó, com o meu fone, o meu crachá, que sim, eu sou uma pessoa autista adulta que usa crachá, com os meus extintores, que tá por aqui, que eu não lembro onde tá, aqui, né? E às vezes eu coloco o oclusor mais o fone de ouvido. Então, pra vocês terem ideia. E eu não tô nem aí, viu? Fico parecendo um ETzinho cheio de coisa,
Nessa altura do campeonato, o que importa é eu me sentir confortável, tá? O Marli falando que tomou pra acordar. Deixa eu ver o que o Nick colocou aqui. Na adolescência eu tinha muito meltdown, mas na época os médicos achavam que era uma crise de epilepsia, sendo que os exames não indicavam que era epilepsia. Nossa, que diferente! Nunca vi relato assim de relacionar meltdown com epilepsia. Os meus meltdown eram relacionados à crise de histeria. Então, quando eu tinha, a família achava que era birra e que eu era ingrata e que eu tava muito estressada e que eu era muito rebelde, sabe esse tipo de coisa? Então, o meu foi associado à crise de adolescente. E aí, quando chegou na vida adulta, opa, não passou, por que ela é assim? Ah, ela é meio esquisita mesmo. Pois é, gente, eu ouvi isso várias vezes. Gente, café é maravilhoso, né? Não tem nem o que falar. Eu adoro o cheiro, adoro o gosto. Só não faz mais efeito há muitos anos. Não sei pra vocês, mas a cafeína aqui, ó, eu nem tenho mais receptor pra cafeína, porque não funciona nada. Se eu for tomar pra acordar, já era. Vocês também fazem cara de nojo, é? Pois é, gente, mas é isso que as pessoas não entendem. Não é nojo. É que a gente não sabe como reagir, né? Alguma pessoa estranha vem me abraçar e eu faço aquela cara de filme assim, ó. O que você tá fazendo? Também sou desse jeito. Bom dia, Tamires. Amigos próximos, tem que ser pra abraçar. A Débora colocou aqui uma coisa interessante, gente. Meu filho é autista nível 1. Aí ela falou, suas lives estão me ajudando a ajudá-lo. Obrigada, minha querida. Fico muito feliz com isso. Ele fica bem na escola, mas quando me vê já começava a chorar e a reclamar. Agora eu entendo que ele suporta até me ver. Isso acontecia comigo em relação ao trabalho. Eu sorria o dia inteiro. Eu sempre fiz o meu trabalho certinho, gente. Eu me doava até a mais. Hoje em dia eu puxei esse freio muito, né? Porque eu fazia muito pelas outras pessoas. Eu pegava funções que não era minha. Eu tinha eficiência suprema no trabalho. Só que as pessoas não dão valor pra isso, né? Elas só vão dar valor principalmente quando você não faz aquela coisa. E aí eu aguentava. Chegava em casa, eu passava da porta pra dentro. Ou eu tinha uma crise de meltdown, ou de shutdown, dependendo do dia. E aí eu me esbaldava de chorar também. Às vezes Gabriel falava uma coisinha ou outra, assim, mais tortinha, tipo, amor, você esqueceu de fazer tal coisa? Pronto, era o meu gatilho pra eu entrar em lágrimas. E não era porque ele falou aquela coisinha pequenininha, mas era porque eu tava juntando tudo que eu tava sentindo o dia todo, e aí eu descarregava quando chegava em casa. O que me ajudou, tá? Além de fazer menos, um pouco, eu continuo fazendo meu trabalho, gente, da melhor forma. Só que eu parei de me doar tanto, né? Então, de tentar resolver aquelas coisas, de internalizar muitos problemas do trabalho. Eu tô usando as minhas adaptações. Tem vários momentos do dia que eu tiro pra mim, que eu me isolo, realmente, né? Então, muitas vezes eu prefiro almoçar mais cedo pra almoçar sozinha. Nossa, Ellen, você ficou antissocial? Não, gente, mas pra quem trabalha em hospital, a realidade é muito punk, principalmente quando a gente trabalha em centro cirúrgico, porque a gente é obrigado a interagir o tempo todo, tanto com o paciente quanto com a equipe. Então, às vezes eu não aguento mais falar no dia, eu já não tenho mais condição, né? E eu não tenho jornada de trabalho reduzida. Então, eu preciso das minhas estratégias para conseguir enfrentar o dia lá e ser funcional até o final do dia e chegar em casa relativamente bem, né? Então, além dessa coisa toda, eu tenho a Pipoca, que é o meu cachorrinho, né?
que me ajudou muito, principalmente a descontar essas coisas, né? Esses sentimentos, tudo. Ela virou um cão de suporte, realmente. Ela é delicada? Não. A minha cachorra é uma ogra. Mas eu precisava que ela fosse uma ogra. Porque muitas vezes o jeito dela me morder brincando, vir pra cima de mim, pular e ficar puxando brinquedo, toda essa força acaba sendo movimentos regulatórios pra mim. Então melhorou muito as minhas crises de ansiedade com a Pipoca, né? Não tô falando que você tem que comprar um cachorro, porque cachorro é gasto e é muita responsabilidade. E se você não for habituado a criar um cachorro, você vai surtar na primeira semana, porque eles aprontam muito, fazem muita sujeira e etc. Só que eu sempre tive cachorro na minha vida, então não foi uma novidade pra mim assim. Mas me ajudou muito a regular isso, porque parece que eu tava sempre tentando suportar o dia, igual você falou, né? Aguentar, e aí eu descarregava quando eu entrava em casa, né? Então tem tudo isso. A Marli comentou aqui: eu preciso de tempo pra conseguir ficar mais à vontade com alguém. Acho que é por isso que eu gosto de sair. Pode ser. Eu gosto de sair, mas depende. Tem vários dependes aí na história. Deixa eu ver. Eu acho que depende das pessoas, depende dos contextos e dos lugares também que eu vou. Tem gente que eu vou sair que eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom e que eu não vou precisar ficar preenchendo o espaço falando, né? Isso é uma preocupação também. Então eu vou meio que tranquila. Mas tem pessoas que são relações mais superficiais e aí você tem que falar sobre coisas mais superficiais. E aí essa é a minha dificuldade. Muito. Vamos ver. Eu também não deveria ter esperado tanto. Por ter esperado, tive que lidar com um burnout muito intenso. E fora os familiares. É um combo, né? Eu tive burnout quando esse diagnóstico nem existia direito. Quando as pessoas não falavam sobre isso, né? Que eu tive no fim da adolescência. Na época que eu tava prestando vestibular. Foi por isso que deu tudo errado e eu fui procurar ajuda em relação à depressão e a tudo. Porque eu tinha uma rotina de estudar mais ou menos 12 horas por dia, cara nos livros. Eu fazia o colégio ainda, e eu fazia o cursinho pré-vestibular, eu fazia o inglês, e eu ainda ficava depois do horário. Então, era saindo de casa às 6, saindo do cursinho 11h30, chegando em casa meia-noite e meia, dormindo pouco, comendo pouco. Chegando a um ponto, gente, e isso é do autismo, tá? A gente tem uma diferença assim na percepção corporal e de necessidades. Então, eu lembro que eu tenho que tomar água quando eu tô desidratada. Eu lembro que eu tenho que fazer xixi quando a minha bexiga tá quase saindo andando sozinha. Eu lembrava que eu tava com fome quando eu estava com a glicose baixa e que eu estava tremendo. Hoje em dia melhorou um pouco. Mas eu tinha muita dificuldade de perceber essas minhas necessidades. E já teve dias, assim, de passar um dia, quase 2, e eu falar: será que eu almocei? Será que eu comi? Nossa, é por isso que eu tô passando mal. Chegar com a puta dor de cabeça em casa e falar: é por isso, quase 2 dias sem tomar água. Né? Então a gente acaba entrando numa rotina maluca, sofrendo coisas relacionadas ao diagnóstico, né? E não atendendo as necessidades muitas vezes básicas. Dá pra ficar bem? Não dá, né, gente? É uma receita pra desgrama. A Paty, acho que é Paty seu nome, né? Se eu falar os nomes aí, gente, tiver errado, vocês me corrijam. Como diferenciar preguiça de TDAH e ansiedade? Vamos lá. Sempre esteve presente com você? É um sentimento e uma dificuldade que você tem desde a infância, adolescência? É algo sazonal? Mesmo com preguiça, se você começar a fazer a tarefa, você consegue terminar? Como é que você sabe que você tá com ansiedade? Cada um, a ansiedade se apresenta de um jeito.
esse sentimento, isso que você sente, te impede de fazer alguma coisa? De ir em algum lugar? De sair de casa? De se arrumar? De falar com alguém? Eu acho que a primeira coisa é isso. Agora, pra diferenciar e falar, não é TDAH, não é ansiedade, aí precisa de um profissional. Mas saber se é preguiça ou qualquer outra coisa, eu acho que você tem que pesar essas coisas que eu te falei agora. Pessoas conversando alta, crise na certa. Sensibilidade. Deixa eu ver aqui. Os comentários. Deixa eu ver. Nick falou assim, eu achei muito engraçado você falando no início da live que você teve um hiperfoco pesquisando sobre TDAH ou TEA. Fiz exatamente isso e confesso que ainda faço muito. Pra mim, gente, eu sempre tive uma facilidade e um gosto muito grande sobre saúde mental, né? Da minha adolescência pra cá, principalmente depois do diagnóstico do TDAH, eu entendi a importância. Eu só não fiz psicologia porque eu gostava muito da parte hospitalar, da parte cirúrgica, enfim. Mas eu amava esses assuntos, sempre gostei, sempre li muito livros sobre isso. E olha que engraçado, nesses 10 anos eu li um livro sobre autismo, tá muito difícil de pegar, se eu puxar vai cair tudo. Vamos ver se eu consigo mostrar, peraí. Esse livro aqui, ó. Ui, olha eu derrubando tudo. É O Cérebro Autista. E, inclusive, eu até cogitei que eu fosse autista, muitos anos antes do diagnóstico, porque eu me identifiquei em tudo. Só que a gente tinha aqueles preconceitos, né, que a mulher não poderia ser autista, ou que eu deveria ter muito mais características do que eu tenho, enfim, toda essa problemática. E aí eu entendo esse hiperfoco. Eu sempre gostei. Só que quando eu cogitei, assim, a hipótese mesmo real de poder ser autista, o negócio saiu de controle. Eu pesquisei todos os médicos que você imagina no país que poderiam fazer esse diagnóstico. Eu comecei a pesquisar o que o convênio poderia aprovar ou não. Eu comecei a ler livros e livros. Nessa época tava rolando a Bienal. E eu comprei, assim, acho que 5 ou 6 livros sobre autismo. Enfim, foi uma frenesia muito louca. Me arrependo? Não me arrependo. Porque parte do meu diagnóstico, quem conquistou fui eu. Claro, né, que a avaliação neuropsicológica foi de extrema importância para aplicar as escalas e tudo. Mas se eu não tivesse perfocado em autismo, se eu não tivesse pesquisado, se eu não tivesse entrado nessa luta, eu provavelmente teria parado no primeiro ou no segundo profissional que eu passei durante essa jornada. Porque eles me invalidavam, falavam, olha, você não pode ser, não vai fazer diferença pra você agora, seja uma pessoa funcional, você é casada, você trabalha, você olha nos olhos. Pra que você quer esse diagnóstico agora? É só um papel. Então, eu teria parado nessas frases se eu não tivesse pesquisado tanto sobre o assunto, né? Então foi importante, muito importante. Claro que, gente, nem todo hiperfoco é útil. E eu admiro as pessoas que só têm hiperfoco útil. Mas os meus, de vez em quando, assim, são coisas absurdas. A gente até pode fazer uma live pra discutir isso daí, que eu achei bem interessante o tema. Mas, assim, temas absurdos, que eu não vou usar pra nada no fim das contas. Mas pelo menos esse foi muito útil e me fez ficar blindada nesse processo diagnóstico. Porque precisa, gente. Se você existir na primeira negativa e você tiver convicção que tem alguma coisa diferente aí, vai ajudar. A Carol colocou aqui, TDAH. Maior dificuldade do mundo pra ir lavar louça. Por quê, Carol? Você sabe que a louça não é culpada, né? Tem alguma coisa aí que você ainda não tá sabendo identificar. Qual que é o problema da louça? E tô falando isso numa boa, tá? Porque assim, ó, pra mim a louça é meio que indiferente. Mas dobrar roupa e guardar roupa, não dá. E por que não dá? Eu tenho problema com padrões. Como eu não tenho muito espaço, eu não consigo dobrar tudo igual. Eu não consigo pendurar do jeito que eu gostaria.
tenho que pensar muito para realocar as roupas dentro do armário. Tudo isso é muito gasto de energia e eu acabo querendo adiar. Então veja, o problema não é dobrar a roupa, são as consequências de. Lavar louça é muito similar. Pois é, Marli, hoje em dia eu tomo água. Aqui eu tomo água porque senão minha voz falha muito pra fazer a live. Mas eu tô me forçando assim, aonde eu vou, ou eu levo garrafa, ou eu tenho assim em mente quantos litros que eu tenho que tomar, porque antes eu não tomava. Inclusive, né, eu tenho uma crise de histórico renal muito grande por conta de não tomar água direito. Oi, Leia! Que bom que você tá aqui. Deixa eu ver teu comentário. Atualizando minha situação, vamos lá. Respondi os questionários, fiz os testes, escalas para TDAH e TEA e TOC. Terça eu vou receber o relatório da neuropsicóloga. Depois vão na neuro, então, para receber o laudo. Que bom! Quer dizer, não que bom que você tem alguma coisa, mas que bom que tá sendo resolvida essa situação. Carol, todas nós, né? Eu já comentei aqui que a minha mãe falava assim: filha, quando você casar, a sua casa vai ser um lixão da mãe Lucinda. Pra quem é das antigas aí sabe que daquela novela, né? Que ia ser o lixão da mãe Lucinda. E não, cara, hoje em dia eu trabalho com organização. Olha como as coisas são. Eu acho que eu só precisava tomar as rédeas, lógico, da minha vida, né? E achar maneiras de driblar essa questão da disfunção executiva, de me sentir mais parte realmente, mais responsável sobre as coisas que eu fazia. Claro que eu não vou negar que tem dias que eu olho assim e eu falo, eu não queria fazer nada. Porque o TDAH tá aqui, o autismo tá aqui. A minha obsessão por outros assuntos e rotinas e etc. tá aqui. Muitas vezes a ansiedade vai falar, só que existem maneiras de driblar isso. E aí é nessas maneiras que eu me apego. Nick, eu gostei muito do tema. Hiperfocos inúteis. Vamos ver se semana que vem a gente já faz uma das lives sobre isso. Eu também me sinto mal, porém, eu descobri que em algum momento da vida você vai usar. Então você guarda aí que tudo é conhecimento. Eu era uma criança, gente, eu tô falando isso com carinho, tá? Mas eu era uma criança tão irritante que eu era a criança aqueles programas de quiz show, sabe? Eu sabia tudo sobre tudo que é assunto. Então se a pessoa estivesse na mesa jantando comigo, meus pais tinham muitos jantares formais, assim, quando eu era menor, né? Por conta do trabalho do meu pai. E aí alguém falava assim, você sabia que essa azeitona é tal coisa? E eu tava distraída comendo e fazia assim, ó. Você sabia isso, 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 isso? Eu era uma criança chata. Bem chatinha. Tudo por causa dos hiperfocos. Então, semana que vem, a gente vai ter 3 lives, tá? Segunda, quinta e o outro dia, terceiro dia da live, eu vou avisar pra vocês, tá bom? No calendário. E vou fazer um post sobre isso, então fiquem atentos aqui no perfil. E amanhã, alguns dias atrás, eu havia comentado com vocês que eu iria abrir um curso sobre planejamento aqui, né? Eu tenho a minha mentoria com as meninas, abri turma agora no começo do ano, porém as turmas de mentoria são muito mais esporádicas, porque eu preciso dar atenção e a mentoria é longa, né? Cada turma é mais ou menos 6 meses a 1 ano. Então, essas mentorias por hora não vão abrir vagas, somente no segundo semestre a gente vai analisar a possibilidade também. E o pessoal tem me pedido muito curso de planejamento, né? Então, amanhã, gente, eu vou abrir o meu curso, que é o Rota do Planejamento. É um curso compacto, focado em planejamento realmente, né? Te ensinando como você pode alocar suas tarefas no dia a dia, como você pode aplicar método nessa questão do diagnóstico e da sua rotina. É um curso de planejamento voltado para pessoas neurodivergentes, tá? Não que pessoas que não têm o diagnóstico não possam entrar, só que fala muito sobre as nossas características e sobre adaptações que a gente pode fazer no dia a dia
dentro do nosso planejamento. E o que é planejamento, gente? Pode ser qualquer recurso que você esteja usando. Um planner, uma agenda, um aplicativo, pode ser para trabalho, pode ser para sua vida pessoal. Isso independe, porque os pilares são os mesmos, tá bom? Então, a gente vai abrir amanhã o Rota do Planejamento. É um curso mais compacto. Muitas pessoas falavam assim pra mim, Ellen, eu quero entrar no curso teu, mas a mentoria pra mim não dá, são encontros ao vivo, eu não tenho toda essa disponibilidade. Então, o curso ele é gravado, tá bom? A gente vai ter alguns encontros pra tirar dúvida. É um curso muito prático, tá bom? Vocês vão conseguir aplicar aí a maioria das aulas. E aí eu venho explicar pra vocês depois pelos stories, claro, né? Vou abrir as vagas amanhã. E eu acho muito interessante que vocês deem uma olhada e vejam se é compatível com a necessidade de vocês, tá bom? Em relação a valores, obviamente eu vou soltar tudo amanhã. E o valor é muito mais em conta do que o programa de mentoria, tá bom, gente? Só pra deixar claro aí e avisá-los que amanhã a gente abre as vagas do Rota do Planejamento. Deixa eu ver só o comentário da Marina aqui. Diagnóstico tá pra sair, Ellen. Psicóloga na segunda sessão disse que tá mais pra sim do que pra não. Ai, que maravilha! Gente, Marina é uma das minhas alunas que entrou na mentoria e não tinha um diagnóstico de autismo. E aí, depois de muita conversa, né, Marina? De muitas ideias aí que a gente discutiu, ela tá quase conseguindo o laudo dela de TEA. Então, muito legal, Marina, parabéns. E venha aqui falar, e no grupo das alunas também, por favor. Certo, pessoal? Então, essas são as novidades. A gente vai abrir mais um curso aqui. Acredito que vai ajudar muito vocês. É tudo que eu adquiri de experiência, tudo que eu faço na minha vida, que eu aplico na minha vida, mas é voltado para planejamento, tá bom? Não é sobre organização de uma forma geral, mas para vocês aí que estão tentando conciliar várias esferas da vida e estão com dúvidas por que o planejamento de vocês não sai do campo teórico e não vai para a prática. Então, acredito que vai ajudar bastante aí quem tá nessa luta. Ok? Pessoal, obrigada, Carol. Obrigada pelo bom plantão. Fiquem bem, a gente vai se falando. Semana que vem, então, tem muito conteúdo por aqui. Precisando, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem bem. Tchau!